Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. Eu sou o Lucas Anzolin. Nossas redes sociais. Tudo Talk, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. E aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, comente sobre os temas todos aí, que isso ajuda o canal a se expandir cada vez mais para as pessoas, né? É uma ajuda que você pode fazer para nós. Retransmissão. Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM. E agradecendo o nosso apoiador de sempre, X-Prevent, aí na sua telinha. Tá aí o banner, gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre eles. Uma das maiores e melhores corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. Daqui a pouquinho mais informações. E os nossos... Nosso Pix. Ah, o nosso Pix, perdão. Eu tô ansioso aqui, gente. Muito café. Muito café na veia ele tá hoje, gente. Tá aí o nosso Pix. Quem puder e quiser ajudar o canal, tá aí na sua telinha. Qualquer valor é válido e ajuda bastante. Isso aí, vamos contribuir aí que o Júnior precisa de grana, né, Júnior? Isso aí, tá. Estamos renovando o contrato férias, aí, então, por pagar favor, o diretor. Qualquer valor ajuda. Em criptomoeda também estamos aceitando, né? Vamos entender melhor hoje. Por favor, estamos nossa aqui entrevista, aqui nosso bate-papo. Dois especialistas, por favor, vamos apresentem. Lá, vou começar daqui para lá em Marcelo Santiago, que é Head de Renda Variável. Olha o trava-língua em Marcelo Santiago, Head de Renda Variável. E Rodrigo Tismar, acertei. Vou falar de novo, então. Rodrigo Tismar, consultor na área de criptoinvestimentos. Exatamente. Sejam muito bem-vindos, então. Vamos preparar a aula, porque eu não entendo nada de muitos nomes criptomoeda. difíceis para pessoas comuns aqui. Então vamos explicar para a gente o que é esse universo das criptomoedas, dos investimentos. O que difere o tradicional para esse novo investimento? Não sei nem se é tão novo assim, né? Acho que começou em 2010, mais ou menos. 2010. Uma nova classe de ativos. Eu fiz o dever de casa, Lu. Pesquisou? Que bom, Pesquisei, né? claro, né? Tem que saber um pouco do assunto. Claro. Tá até rolando agora que o Steve Jobs foi quem criou, né? O Bitcoin. Então, vieram com essa história porque ele gravou parte do paper, né, do primeiro trabalho que foi feito em relação a isso, que foi Satoshi Nakamoto, né, que é um pseudônimo de uma pessoa que ninguém sabe quem é, ninguém sabe se está vivo, se está morto. O paper que deu origem à tecnologia blockchain, no qual ele descreve a tecnologia e todo o arranjo que foi feito para a criação do Bitcoin, que não é a primeira criptomoeda da história, mas é a primeira que prevaleceu e que realmente teve sucesso, está gravado no meio do código do iPhone, né? Se eu não me engano, acho que é do iPhone. Então, algumas pessoas dizem, eu não sei. Tomara que seja, né? Tomara que seja. Não sei se isso é bom ou ruim, mas enquanto o Satoshi for anônimo, eu acho que a melhor coisa que aconteceu para o Bitcoin é justamente por ele não ter dono, né? Sim. Ele é do mundo, ele é de todo mundo que participa desse arranjo, dessa rede, sendo entusiasta ou usuário. E ele não foi a primeira criptomoeda, então eu achei que ele tivesse sido a primeira. A primeira que teve uma expansão mundial, né? Existiam desde os anos 90, começo dos anos 90, algumas iniciativas do uso de criptografia para um sistema de pagamentos, né? Eu costumo dizer que a genialidade do Satoshi e dos companheiros dele que participaram dos primeiros desenvolvimentos não está em desenvolver algo novo. Na verdade, ele arquitetou de forma, na minha modesta opinião, magistral, várias tecnologias que já existiam. Tecnologia de encriptação SHA-256, que é o padrão que eles utilizaram, não quero entrar muito em techniquez, e outras tecnologias de consenso e tudo mais, teoria dos jogos, etc., já existiam. Ele, de forma muito engenhosa, pegou esse monte de pedaço de tecnologia e criou o conceito do blockchain e de tudo que veio a formar aí o início da primeira criptomoeda que realmente teve expansão mundial e foi usada. Foi ele que fez tudo isso. Então, eu acho que a genialidade dele está muito mais em arquitetar esse arranjo do que provavelmente desenvolver algo novo, né? O que não é menor do que isso, né? E começando bem do comecinho, assim, qual que é a diferença básica entre a criptomoeda da moeda tradicional, ou o que é criptomoeda de fato, né? Porque às vezes fica meio abstrato, né? A gente ouve falar de Bitcoin, alguns falam de forma muito pejorativa, outros falam de forma muito boa, até demais, os fanáticos que eu acompanho, mas assim, o que é de fato? Criptomoeda, quais são as diferenças da moeda? Para leigos, por favor. Vamos lá. Então, eu vou começar pela parte filosófica e depois a gente pode ir para a tecnologia, né? Se a gente imaginar que o sistema financeiro mundial é algo que foi desenvolvido durante milhares de anos e que tem, obviamente, por vários motivos, um controle muito grande de estados, de instituições, o Bitcoin foi a primeira experiência mundial de um sistema de pagamentos independente. E ele nasceu para independente, né? Eu costumo dizer para todo mundo que tem interesse nesse assunto, procure informação. Hoje a gente já tem disponível na internet muito material de tudo, e tudo nasceu de um início de trabalho, de uma conversa de uns caras que se autodenominavam cypherpunks, né? Ou seja, punks tecnológicos lá no começo da década de 2000, que falavam assim, cara, esse sistema não
não atende às necessidades do mundo, né? Dos usuários. Né? É um sistema, muitas vezes, corrupto, muitas vezes que não defende os interesses. Né? Eu não sei se isso é verdade ou não, acho que tem muito de filosofia nisso aí. Mas se você analisa, e tem uma frase que eu gosto muito do Satoshi, não está no paper original, mas está nos e-mails que ele trocou com a comunidade, nas mensagens que ele trocou com a comunidade, e eu convido todos os nossos ouvintes a buscar isso na internet, os e-mails do Satoshi, que são tão divertidos quanto o próprio paper, né? Que ele falava o seguinte: o problema do sistema financeiro mundial é que os agentes que dominam esse sistema não defendem os interesses do cidadão comum da melhor forma possível. Então, você demanda que o valor gerado pelo seu trabalho seja gerido por... Você demanda uma extrema confiança nesse sistema e, muitas vezes, esse sistema não joga a seu favor. Então, a ideia é criar... A ideia da primeira rede de pagamentos, que foi o Bitcoin, é justamente criar uma forma de qualquer cidadão no mundo, sem controle governamental nenhum, poder pagar e transferir valor entre uma pessoa ou outra. Então, eu que gero valor através do meu trabalho, eu posso, independente de governo, de banco, de organização, mandar dinheiro para você, mandar pagar, receber, sem a dependência de um governo. Então, é muito revolucionário. Quando você imagina que você está criando um sistema de pagamento que não depende de nenhuma infraestrutura, é muito revolucionário. E a tecnologia que baseia, que faz isso funcionar, é uma tecnologia chamada blockchain, que é uma tecnologia distribuída, ela também não tem um dono, ela é totalmente distribuída, desde o seu desenvolvimento até as decisões, mudanças, evoluções, é tudo baseado num consenso entre todos os usuários e os desenvolvedores, mesmo toda a operação depende de uma rede de computadores do mundo inteiro que dão suporte a essas transações, e, de novo, independente. Então, acho que o grande valor foi provar para a humanidade que é possível a gente construir algo independente de governos, independente de instituições. Só que de lá para cá, a tecnologia blockchain evoluiu demais, né? Eu costumo falar nas palestras que eu dou, que eu falo o seguinte: olha, blockchain vai mudar a nossa vida, a gente nem sabe como ainda. A gente está fazendo um comparativo mais ou menos ali como a internet estava no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ainda está numa fase de experimentação muito grande, para o bem e para o mal. Experimentação de novas tecnologias sendo desenvolvidas, novos usos e também abusos por parte de gente que quer fazer coisa errada. Então, a gente brinca, pirâmide sempre existiu, já tem pirâmide de avestruz, de boi, de tulipa, de tudo que você pode imaginar. E agora, quem quer fazer coisa errada usa o nome da moda naquele momento. Então, assim, existe uma diferença básica, é a independência e a descentralização de um sistema de pagamento. Depois a gente pode falar de vários outros ativos, várias outras coisas que estão acontecendo. Mas a maior diferença é essa, a independência de governos, de instituições e etc. Começou como um ato rebelde, então, digamos assim. Libertário total. E essa parte da liberdade, onde entra isso de coisas que eu ouço também, né? A segurança desse modelo, não da parte tecnológica, mas de uma garantia, porque na minha cabeça que não é do meio, são números criados numa tecnologia que você não tem, teoricamente, ali uma referência se aquilo é real, não é real. Sei lá, eu posso criar uma criptomoeda e, de repente, ficar milionário na criptomoeda. Como que é a base de segurança disso? Poder você pode, né? É que cada vez mais o mercado vem se sofisticando. Muita coisa é criada, muito lixo é criado. Acho que a última vez que eu contei, tinham 18 mil criptomoedas no mundo. E tudo isso ativos digitais, né? Que aí hoje você já tem várias categorias diferentes. O mercado costuma dividir em 12, 13 categorias de tokens diferentes para coisas completamente diferentes. Então você tem desde o token que é feito para ser uma moeda, como o Bitcoin, até tokens de governança que funcionam como ações de uma empresa. E por aí vai, né? Ligados à área de várias áreas do mundo. E aí, cada experimentação dessa, eu imagino que 90% vai morrer, né? Porque são experimentações. O próprio mercado regula. O próprio mercado regula. Mas a grande vantagem, quando a gente fala dessas características de ser descentralizado, de ser totalmente independente de um dono, e aí tem várias tecnologias que foram criadas a partir disso, é justamente que o rei é o código. Então, e o código é aberto. Então, uma das grandes vantagens, falando especificamente do blockchain, do Bitcoin, que é o mais antigo, é que todas as regras de negócio, de tudo que funciona lá dentro, é público, todo mundo tem acesso, é transparente, todo mundo vê, todo mundo fala, não, é transparente. Desde a primeira transação de Bitcoin até hoje, você consegue rastrear todas as transações, tudo que acontece lá você consegue ver, é totalmente transparente, totalmente público, e qualquer decisão de mudança nisso só acontece se houver um consenso entre todos os usuários, ou grande parte, né, a maioria desses usuários é extremamente discutido para que essas alterações ou essas melhorias aconteçam. Então isso é muito poderoso, né? Você não consegue mudar.
Aquilo o código garante, através de vários processos de segurança dentro dele, que resumindo, que aquela regra... Rodrigão, até falando um pouco, né? O que o Bitcoin queria descentralizar, né? Principalmente o controle dos governos, né? Que exerce seu poder sobre o Banco Central e o controle das moedas, né? Porque o Banco Central, o papel dele é controlar a circulação de moeda dentro da economia, né? E então a Bitcoin foi criado assim nessa cabeça libertária para assim falar, cara, quer saber? Não vai ter mais controle de governo nenhum, de banco central nenhum, e a gente vai controlar essa moeda. E da onde que vem essa segurança, assim, chegando até falando um pouco mais do blockchain, né? Toda a transação para formar o elo você me corrige se eu especialista, você me corrige se não, está indo bem, está indo bem. Para fazer a validação dessas transações que acontecem ali, as transações são validadas em computador na casa de todos os usuários. Então, assim, não tem como alguém ir lá e colocar uma transação ou simular alguma transação. Na verdade, todo mundo ao mesmo tempo plugado, que são os famosos mineradores, e depois acho que é legal você entrar nesse conceito sim. A quantidade de Bitcoin é finito, né? E como esses mineradores são remunerados para poder validar essas transações bilaterais, né? E aí que se forma o blockchain, né? Então, quer dizer, a segurança até hoje não foi detectado nenhum caos é difícil, né? Nenhuma fraude nas transações de Bitcoin, principalmente, né? No blockchain, né? E por quê? Porque toda a validação de transações é feita individualmente na casa de todos os usuários e de todos os investidores em criptoativos. E criptoativos não, que usam falando especificamente do Bitcoin, Bitcoin, que deu origem. O Marcelo falou muito bem. Quando eu falo de descentralização, é justamente isso. Para o leigo que está em casa ouvindo a gente, é como se você tivesse todo o sistema financeiro do mundo em um computador em cada usuário, em cada node, né? Você não precisa ter, para ser usuário, você não precisa ter, mas em cada minerador, em cada node de Bitcoin do mundo, você tem uma cópia daquilo ali. Então, em teoria, para você fraudar isso, você teria que fraudar milhares e milhares e milhares de computadores no mundo. Então, isso dá uma segurança muito robusta, né? E é justamente isso. Você não ter um ponto de falha único, né? É tudo distribuído. Então, você pode, a qualquer momento, como eu disse, todas as transações estão gravadas em todos os lugares. Aí tem um monte de techniques que a gente pode entrar depois, mas só para facilitar a compreensão. Já tem gente falando que os chineses estão inventando um computador mega quant que ele vai quebrar a criptografia, né? Mas você não tem incentivo, porque eu falo, mas podem quebrar a criptografia do Bitcoin ou do blockchain. Beleza. Só que no momento seguinte que você tiver a quebra dessa criptografia, o valor daquele ativo vai a zero. Sim. Então, o roubo ou a fraude não teria valor econômico. Eu ia colocar não nesse sentido de quebrar, mas, por exemplo, é algo meio na filosofia utópico, né? de ser um sistema descentralizado. Isso, na minha cabeça, levando a algo máximo, você quebra o que a gente tem hoje e a roda para de girar. Mas, enfim... E o segundo ponto, falar, bom, você tem os bacana que comandam aí o sistema normal não seria possível, por exemplo, esses donos, entre aspas, de países, aí falar, viu, você está no meu país aqui, esse negócio também é meu. Para gerar recurso aqui dentro, você vai ter que pagar, ou vai ser dessa forma, também não é possível. Ao invés dele quebrar a criptografia, ele ir lá e falar, viu, esse negócio é meu aqui, e dentro do meu país quem manda sou eu, e vai ser dessa forma. Quando a gente fala de governo, tudo pode, né? Mas tecnicamente é muito difícil fazer isso. É muito difícil. É impossível, não é. E eu não acredito muito nessas disrupções, né? Eu estou na área de tecnologia... Comecei a vender tecnologia em 97, gente. Aqui não tinha gente que não tinha nem nascido aqui. Era tudo mato. E eu trabalhava basicamente com tecnologias para mercado financeiro. Então eu vi algumas fases, nascimento da internet para banco, tal. Eu nunca acreditei muito nessas disrupções, assim, vai tudo acabar para ser criado algo novo. Não. Eu lembro de quando eu comecei lá em 2016, 2017, estudar, falar de Bitcoin, falar de tecnologia para os meus amigos de banco, e os caras, isso é coisa de hacker, isso é coisa e tal. E hoje em dia você tem várias iniciativas de bancos, o Banco Central brasileiro está criando uma moeda digital. Você tem uma série de iniciativas, porque é aquela coisa, a tecnologia ela nasce disruptiva,
porque ela propõe algo novo, algo diferente, e depois o mercado olha para aquilo e fala assim, cara, o que eu posso usar disso ao nosso favor? Então, eu acho que as criptos vão ter uma dominância no mundo, em vários setores não financeiros. Eu acho que tem soluções na área de educação, saúde, tem um monte de coisa que a gente pode falar aqui, mas elas vão ser incorporadas no sistema tradicional. A gente vai ter uma liberdade extrema, como foi a primeira proposta, talvez o Bitcoin se mantenha isso durante muito tempo, como uma alternativa, tal, mas eu acho que essas tecnologias vão ser incorporadas e vai nascer algo novo. Falando especificamente do sistema financeiro, ele vai nascer. Porque não existe, se a gente fala de negócio, sendo muito sincero, não existe o malvadão e o bonzinho. Existem situações, existem interesses, né? E a cripto ela vai crescer quando os interesses da tecnologia, o que ela pode prover, estiverem alinhados com os interesses do mercado. Que quando a gente fala mercado, é todo o mercado, vai desde o usuário até o banqueiro. Se a gente olhar, então, voltando àquela minha pergunta, da diferença seria a parte da tecnologia mesmo, porque hoje, mesmo o mercado tradicional, ele é feito de números, né? E a forma de fazer, que é muito mais... A forma, a tecnologia é isso que difere. Não tem regulamento também. E muito mais eficiente, muito mais eficiente. É a criptografia, né? A tecnologia e não um sistema de pessoas que... Eu acho que o caminho é a eficiência. A gente veio até conversando no carro, eu e o Marcelo, e eu costumo, quando eu dou palestra pro pessoal de banco, assim, eu falo assim, vocês querem entender o que é blockchain? Imagina você fazer uma transação de $1 bilhão de uma conta do Brasil para uma conta na Arábia Saudita ou em Dubai. É possível você fazer isso hoje. Você levaria alguns dias e o custo pode chegar a 3%, 4% dessa transação, porque você tem uma série de coisas envolvidas. Você, na tecnologia blockchain, especificamente falando de Bitcoin, você consegue fazer isso em 10 minutos, no máximo, e custando alguns dólares. Trazendo até por um paralelo aqui, né? Imagina que todo o agente financeiro do mercado, todos os bancos, né? Os principais, Itaú, Bradesco, né? Todos eles, cada um tem o seu sistema próprio que tem que ficar contabilizando toda a entrada e saída de recursos todo dia, né? Através de um mainframe, cada um tem um sistema, cada um contratou uma equipe gigante de programadores e todo mundo faz o seu jeito. Imagina que o blockchain ele é o sistema que ele pode fazer todos ao mesmo tempo e não tem uma equipe única, não tem um sistema único definido por uma equipe ou por uma pessoa que vai tratar essa informação. Na verdade, já está definido globalmente, todas as transações são validadas de pessoas independentes espalhadas pelo mundo, né? Então, esse nível de tecnologia que a gente está falando, né? Não estamos falando de uma tecnologia de uma empresa ou de um banco central, de um país, né? A gente está falando de uma tecnologia que hoje consegue atender o mundo todo, validar uma transação minha. Imagina que você, Lucas, esteja lá no Japão e fala, putz, Marcelo, me faz um Pix aí. É o Pix mundial, né? Eu faço uma transferência para você. Tanto que o Pix do Brasil tem várias características de tecnologia similares ao blockchain. Não é um blockchain, mas tem características, inspirações no próprio blockchain. Seria, então, essa rede de usuários? É a tecnologia que suporta as criptomoedas. Não existe criptomoeda sem blockchain. Que é essa tecnologia distribuída de um monte de computador, que tem a mesma regra em cada um. Então, chama blockchain porque os blocos de dados são processados em uma cadeia. E depois que você grava aquela informação ali, ela não sai mais, entendeu? Então são computadores específicos para isso? Não, depende. Pode ser na sua casa. Você pode ligar o celular na sua casa e deixar ele participar do cálculo que vai validar as transações e ele vai fornecer um pedaço da informação que vai fechar o elo. Em casa eu tenho um computador, um notebook velho lá que eu deixo. Não é minerador. Não chega a ser minerador. É um node no qual você participa da rede gravando. Você é mais um dessa rede de milhares de computadores onde está tudo gravado lá. Eu deixo por curiosidade, para participar da rede. Tem o teu computador que fica gravando lá. Que estava bem no começo, essa questão do Bitcoin, da criptomoeda, e ele tinha uma máquina. Ele me mostrou essa máquina e a mineradora. Isso. Minerar é um negócio bem específico. Tem de porra nenhuma, né? Eu falei... Então, o que é minerar? Vamos tentar explicar de uma forma... Lembra que você tem uma rede que ela tem que ser mantida, né? Para que uma transação aconteça, ela tem uma série de regras de negócio e de processamento que ela tem que atender para que os validadores consigam fazer isso. Isso é um algoritmo, ou seja, uma conta enorme que vai ficando cada vez mais difícil, por isso cada vez mais você precisa de mais processamento, computadores mais fortes, que são os grandes mantenedores da rede, que são os mineradores. Por que chama minerador? Porque quanto mais aquela máquina processar, mais chance ela tem de acertar essa conta. E quando ela acerta essa conta, ou seja, ela consegue dar o resultado desse algoritmo e gravar essa transação, ele é remunerado por isso.
Ele Então, recebe um pedacinho de Bitcoin. é uma rede incentivada. Ele ganha um pedaço de Bitcoin. E a cada 2 anos, mais ou menos, essa conta fica mais difícil. Ou seja, você precisa de mais processamento. Uma das grandes vantagens quando a gente fala da teoria econômica, você tem a parte técnica, mas você tem a teoria econômica, especificamente do Bitcoin, é que ele é desinflacionário, porque cada vez ele tem menos disponível, ele tem um número exato. Seria como falar assim, fazendo um comparativo, outra coisa que a gente vinha falando no carro, né? O Bitcoin ele nasceu como uma rede de pagamentos. E na minha modesta opinião e de algumas pessoas, ele vem cada vez mais se aproximando de ser o ouro digital, de ser uma reserva de valor. Por quê? Porque seria, se amanhã a gente descobrisse que a quantidade de ouro no mundo é limitada. Quando a quantidade é limitada, o valor tende a subir, porque você tem uma oferta menor para uma demanda. Então já está escrito no código do Bitcoin que ele só vai ter 21 milhões. E que, em teoria, usando algoritmos, vai ser lá em 2143 que o último Bitcoin será minerado. Por quê? Porque são as regras já estabelecidas. Como a cada ano você vai dividindo a quantidade de Bitcoins disponível a serem minerados, é uma rede incentivada. Porque por mais que você tenha que investir mais em tecnologia, o preço tende a subir e a sua recompensa é maior. E quanto que custaria mais ou menos essa máquina que eu vi? Só pra gente ter uma ideia de Hoje, valor de investimento. cara, eu não sou especialista em mineração, não é, mas eu conheço alguns mineradores. Uma máquina hoje ela estaria perto de 7, 8 mil dólares, 10 mil dólares uma não máquina. É caro, então. Só que você tem que ter muitas, né? Uma fazenda de mineração, para ela ser produtiva, são centenas, milhares de máquinas. Mas o maior custo, o que mais impacta é o custo de energia. Por isso que a maioria dos grandes mineradores do mundo estão em locais que têm energia barata. Então, assim, por exemplo, o Paraguai foi um grande polo. Foi um grande polo de mineração. E na Índia também, né? Que eu lembro a China foi proibido, né? Foi proibido, a China foi proibido. E aí você teve uma migração para alguns locais dos Estados Unidos, que você tem energia barata ou energia ecologicamente disponível. Internet também tem alguma coisa a ver? Ou internet Não, o que ele usa de processo? internet é muito pouco. O que ele usa de internet é muito pouco. É energia. O nome do jogo é energia. Só que aí teve uma tremenda E discussão. processamento, né? E processamento, que é energia. As placas depois teve aí uma falta de microchips aí no mercado. GPUs. As placas explodiram de preço, né? Porque é a mesma tipo de placa que você usa para game. São GPUs. Então, são softwares hoje muito específicos, desenhados e desenvolvidos para aquilo. E aí, você tem vários estudos para você fazer o preço que você gastaria para minerar um Bitcoin em si. Depende da energia, depende da refrigeração. Então, por exemplo, você tem alguns lugares que são países muito frios que a energia é barata, porque tem energia, sei lá, de repente, energia nuclear barata. E aí, se é muito frio, porque essas máquinas geram muito calor. Então, você precisa de refrigeração. Então, se você precisar refrigerar essas máquinas, você vai gastar mais dinheiro com energia. É tão simples então, né, Lu? Não vai dar pra gente Não. investir em cripto. Por outro lado, olha que interessante. Precisa ter essas máquinas. Nesses Pode comprar 11, e vender 12, Bitcoin. quase 13 anos de história do Bitcoin, várias tecnologias de processamento foram desenvolvidas para isso e estão sendo usadas para outras coisas. Olha que legal. Então, Não, calma aí. Você pode investir em Bitcoin, você não precisa minerar, né? É, Uma não coisa que precisa você fala, minerar, pô, não vou comprar O Júnior um... já quer ser um minerador. Claro. você pode... Não, comprar fazer picareta, mineração. que é um negócio legal, mas assim, você pode investir sem precisar ser um minerador. Já Você quer pode ter uma fazenda de mineração. Você pode Claro, comprar um põe satoshi. Você pode comprar um satoshi. Um satoshi é a unidade mínima de um Bitcoin, que é lá na nona casa decimal do Bitcoin. Ele é dividido até a nona casa decimal. Né? E qual que é... Você falou que a quantidade total de Bitcoin... 21 milhões. 21 milhões de quantidade. Só né? vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. Só Tinha uma moeda. o preço- 21 21 milhões de moedas De quantidade, Bitcoin inteiro. Mas lembra que ele é dividido até a nona casa decimal. Então, Muita coisa. E um muito Bitcoin hoje tá custando quanto? Hoje deu uma 26 caída, deu uma 27 mil caída. dólares aí. 26 mil dólares. Só, Agora... apenas, bagatela. É barato. E uma outra coisa Boa. interessante quando você falou, agora estão... Mas estava 60 e... Quanto foi o Chegou a valor? 67 E mil. por que Dá deu 26, essa queda? 340. O que houve que caiu tanto? Vários fatores, né? Primeiro que ainda é um ativo de risco. Como eu brinquei no começo, que era uma nova classe. É tudo culpa do Elon Musk, né? Cara, não, ele é um incentivador, né? Eu acho que ele... Uma brinca, ele compra, vende, Compra, vende, sobe. ele é um cara ele muito que manda. importante, ele, de certa forma, ele tem um poder de manipulação mercado ou de financeiro movimentação inteiro funciona assim. do mercado. Mas Tem bilhões? como qualquer ativo ainda especulativo, ainda igual uma ação de alta volatilidade, você tem várias coisas que impactam neles, né? A expectativa de queda, questões regulatórias, a demanda, você tem muitos fatores que podem impactar no preço, né? Mas o que eu queria comentar com vocês da diferença, uma das diferenças básicas e que muda totalmente quando você fala de análise de investimentos, é a questão de que ele não para.
todos os mercados vão falar, fechou o mercado, a bolsa fechou hoje. As criptos não fecham, é 24/7, 365. Então, qualquer estratégia que você que está nos ouvindo, que pretende investir nisso, primeira coisa que eu falo para você, estude. A gente tem um mantra no cripto que é Don't Trust, Verify. Não confie, verifique. Que é justamente isso. E tem muita informação na internet, tem muita coisa disponível. Então, assim... vai estudar, gere o seu próprio conhecimento, que é a melhor forma de você tomar decisões teoricamente, boas. por tudo que você está falando, valeria a pena comprar um Bitcoin hoje, então, que vale $27 mil, porque, teoricamente, no futuro... Depende da sua estratégia. Se você perguntar para mim, Rodrigo, você indicaria, e aí um disclaimer que a gente tem que fazer, por exemplo, isso não é uma indicação de investimento, faça a sua própria pesquisa, senão a CVM bate na gente, mas eu acho que no longo prazo, sim, mas aí você tem que ter noção de o timing do seu investimento, porque sobe e desce. Pode subir 100%, pode cair 50% num dia. Então é importante... comprar e largar. de alta volatilidade. Eu acho que antes disso, acho que tem, assim, foi perguntas que eu me fiz muitas vezes antes de comprar um pouco dos meus criptoativos, né? Cara, para que eu vou comprar um Bitcoin? Né? Vamos entender um pouco da essência, né? Acho que a gente teve aí, desde do início aí desde após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve o padrão dólar implantado como moeda global, né? Padrão de preço. Para padrão de preço, né? E ela era lastreada no quê? No ouro, né? E foi ali, né, depois do acordo de Bretton Woods que os Estados Unidos foi lá e fixou o dólar como a moeda de troca para negociações, para transações globais, e era lastreado no ouro. Né? Depois teve aí a mudança, acho que depois de Bretton Woods teve a mudança lá, porque a quantidade de dólar no mercado era muito maior do que o ouro depositado e... Quebraram o padrão ouro. Quebraram o padrão ouro, né? Então, vamos lá. Qual que é a essência da moeda, né? A essência da moeda veio ali você conseguir trocar o celular por um... Você não consegue trocar um celular por uma caneca, né? Então, você tinha que transformar esse celular num ativo fundível, né? Que você conseguisse usar ele para comprar qualquer outra coisa, né? E a gente sempre teve aí o ouro como lastro, o principal lastro de transações de toda uma eternidade, aí, de um período gigante aí 10 do nosso mil passado, anos, mais ou menos. né? E aí, beleza. Por quê? Porque o ouro é um ativo escasso, né? Ele é valioso, né? E todo mundo queria, né? Então, por que não usar o ouro para comprar um carro, para comprar alguma coisa, né? Só que assim, tudo passa, né? Tudo passa. E a gente tem hoje as mesmas características que a gente encontrou no ouro lá atrás, a gente encontra hoje no Bitcoin, né? É um ativo escasso, a gente já sabe, que ele serve como uma moeda de troca e ele tem uma quantidade finita, né? E ele tem um valor elástico, né? Esse valor ele pode subir e cair, como a gente tá vendo agora, né? Ele não é controlado por ninguém, ele não precisa de um espaço físico, você não precisa de uma sala gigante para você jogar todo o ouro lá e ficar guardado como lastro. Ele tá, né? Espalhado pelo mundo, a gente fala, né? Desse jeito, né? Ele não tem um controle de um governo louco, ele não é um governo que quer explodir o mundo, ele está descentralizado, ninguém controla isso. Então, por que lá na frente, assim, a gente passou já por mais de 10, 12 anos aí de validação, que ninguém conseguiu quebrar a criptografia, ninguém conseguiu burlar o sistema, né, que a gente pode falar. Por que não, lá na frente, o Bitcoin ele não ser a reserva de valor, né? E a gente veio conversando aqui, né? A gente teve um episódio que é muito emblemático aqui, né? Eu vou falar da guerra que a gente tá enfrentando aí, que vem acontecendo, e a gente teve... eu queria tocar nesse assunto para falar por quê. Porque todos os países, né, eles têm uma reserva de valor em dólar, né? Por quê? Porque o dólar é a moeda de transação global, né? E a Rússia tinha uma reserva em dólar gigante, e a partir do momento que teve ali o conflito com a Ucrânia, bloquearam esses valores, né? E a gente estava dando uma olhada aqui. Hoje, o total de reservas de valor em dólar chega aí na casa dos 10 trilhões, né, de dólares, né? Juntando todos os países, China,
Europa, Alemanha, todo mundo, né? Brasil, né? A gente está em torno de 370 bilhões de dólares aqui no Brasil, né? Só um adendo para o nosso ouvinte que está aí. Reservas são as reservas internacionais. Quando você vê na televisão lá, olha, o Brasil tem reservas internacionais de 300 e tantos, é porque não é só dólar, mas a maioria deles é dólar, justamente porque é o padrão do mundo de preços. Então, é o dinheiro que os países guardam, que antigamente guardavam em ouro, alguns até guardam em ouro ainda, guardavam em ouro e hoje eles guardam em dólar. Ah, é dólar físico, é uma pilha de dinheiro lá? Não, são títulos do governo, é uma série de produtos que são denominados em dólar que os países compram para manter as suas reservas. Para ter liquidez ali, né? Às vezes transações internacionais, né? O Brasil tem que pagar as divisas lá fora, importação, exportação. Precisa de ter reservas, né? E outros casos. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: nossa, a gente tem aí uma interferência política global em cima de uma reserva em dólar. São as sanções, né, que eles apresentam. São as sanções. Falar, opa, e se o mundo resolver pegar 1% das reservas globais e transformar num ativo que não é sancionável, né? A gente estava chegando a 10 trilhões, quanto que é? 100 bilhões, 1%? Qual que é o market cap do Bitcoin hoje? 2 Não, já chegou a mais de 1 trilhão. Hoje está em 1 trilhão 152 milhões. Então, né? Então a gente tem aí um mar aí pela frente, né? Lógico, a gente está... como toda tecnologia, como teve a era da internet lá, o www, né? A gente está passando por um período de teste, de conhecimento, de proliferação do conhecimento, né? Então... até todo mundo de acordo que isso é viável, tal, não sei o quê. Uma correção, 1 trilhão é de todas as criptomoedas. Eu li aqui rápido, 1 trilhão 152 é o market cap de todas as criptomoedas no mundo. Só que o Bitcoin pega 70% disso, 80% disso, né? Então, você fala, olha o mercado que tem aí, né? O Bitcoin como uma reserva de valor, que ela não pode ser manipulada nem controlada por ninguém. Pô, isso daí deve ter algum valor, né? Aí não é tanto que ela chegou a 67 mil dólares a unidade. Lógico, tem o período de mercado ali, a gente está passando por uma instabilidade global aí, né? A gente viu inflação, injeção de dinheiro no mercado, inflação explodindo no mundo todo, teve um aumento de taxa de juros e aí tem um reequilíbrio aí dos preços aí dos ativos, né? E a gente viu o Bitcoin caindo de 67 mil dólares, agora bateu 18, 17, agora tá na casa dos 20. Não, chegou a 13. A 13, né? E subiu. E o mais interessante, hoje você já tem dólar em cripto. Você já tem o que a gente chama de stablecoins, inclusive real, você já tem real em cripto. Você pode comprar um real em cripto, mandar ele para qualquer lugar do mundo. E aí, trazendo um pouco mais para o uso prático, né? A gente que acompanha o mercado há muito tempo, você tem certas realidades no qual a única forma de você transacionar em algumas situações, em algumas regiões do mundo é cripto. Por exemplo, um dos países onde mais se usa cripto no mundo é a Venezuela. Aí você fala, por quê? Porque a Venezuela é um dos países mais fechados do mundo em termos de transação financeira, por questões de sanções e por questões que o próprio governo regula. Então, uma das únicas formas fáceis e baratas de quem mora aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo mandar dinheiro para a Venezuela é via cripto. Então, hoje você já consegue, já há alguns anos, você consegue pagar tudo com cripto. Você paga uma padaria, você paga no posto de gasolina, por quê? Porque foi a solução que o pessoal lá resolveu fazer isso. Ucrânia, por exemplo, dado a destruição do sistema financeiro por causa da guerra e vários outros problemas, existiam várias limitações para você doar para o governo da Ucrânia ou para ONGs que prestavam vários serviços lá. Houve um influxo enorme de doações, de transferências de valor para isso, porque é aquela coisa, só aparece a notícia ruim, né? Então, é o piramideiro, é lavagem de dinheiro, aquela coisa tudo. É óbvio que muita gente pode utilizar para isso, mas não é só isso, né? Eu diria que é o mínimo disso. Não nasceu para isso. Não nasceu para isso. E outra, eu costumo brincar que Pablo Escobar não vendia cocaína como que se diz, em criptomoeda, ele vendia em dólar. Então, se você for analisar, não é o uso da ferramenta, não a ferramenta em si. Então, hoje você tem várias iniciativas ou locais
você tem uma grande dificuldade de fazer transações, ou de você facilitar negócios, ganhar eficiência. A gente não tem noção disso, mas quando você fala que você consegue fazer uma transação ponto a ponto, em questão de minutos, no mundo inteiro, e você compara com o que eu falei para você de fazer uma transação que tem que passar por vários bancos, várias coisas, é um pulo de eficiência gigantesco. Então, quando eu falo daquele merge de tecnologia, daquela união de tecnologias entre o mundo tradicional e o blockchain, é nessa linha, né? Em algum momento isso vai virar uma coisa só. Só vai dar um recadinho, a gente já continua o papo para aprender na aula. Tá bacana, tô aprendendo bastante tá tendo coisa uma aula hoje, aqui, hein? pô. Olha só, não é tão difícil quanto eu pensei. É, Vamos lá, então. Especialistas falando, fica mais fácil. Xprevent na sua telinha, então, Aê. gente. Para quem não conhece, uma das maiores e melhores também corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. Cresceram muito em 1 ano e meio. Por quê? Por custo, eles são Redução de especialistas custos e nisso. pós-vendas. Isso aí, gente. Foram crescendo no mercado justamente para levar até você o melhor custo-benefício, avaliando justamente o que você precisa dentro de um serviço oferecido com muita, com um índice de satisfação muito alto, né? Isso que vale sempre a pena. Então a X é especialista em redução de custos. Você que tem o seu CNPJ, entre em contato com a X, QR Code na tela ou descrição do vídeo, faça lá o seu orçamento sem compromisso, que pode ser que você esteja pagando demais pelo seu plano de saúde e até tendo um retorno muito baixo por isso, né, Juliano? Sem contar que vai aumentar um pouquinho, né, o valor. Esse ano vai aumentar mais um pouquinho, né? Então, se você já paga alto, imagina ainda com os aumentos que vão ter, que parece que não são muito baixinhos, não? Ah, nunca. Menos dinheiro no bolso. Pois é, então, gente. precisa Então, mais economizar, né? custo para sua empresa. Saúde financeira menos da saúde empresa financeira. também é importante, né? Então é bom aí falar com a X sem compromisso algum, que com certeza você será muito bem atendido. Isso aí. Para quem é médico também, tem o seu consultório, tem o seu próprio plano de saúde, tem o XMed, que você pode ir lá bater um papo com eles, que tem vantagens bem legais também para você. Seria muito boa com a X, né? Sim, sem Bem dúvida. bacana. Isso aí, gente. Vamos Bora voltar lá? aqui, então. Eu queria entender, por exemplo... Tá, vamos supor que eu tenho, então, Bitcoin. Como é que eu faço uma transação? Então, a primeira coisa é você tem uma das belezas, vamos chamar assim, das criptomoedas, é que ele te dá a liberdade de operar sozinho, né? Mas depende também muito da sua responsabilidade, porque com liberdade vem responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu recomendaria ao nosso ouvinte é que ele estude um pouco, ele entenda como que ele pode fazer a sua própria custódia. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas você pode fazer numa carteira. Não, eu ia falar, até para você complementar, pegando um passo antes do que o Júnior perguntou, para quem tá. Porque muita gente, assim como nós antes, não entendíamos sobre isso. Né? Aonde que a gente adquire, aonde que a gente chega, para ir depois fazer a transação, né? Minerar. Você tem corretor, que é você pode minerar, você pode investir em alguns vai milhares de minha dólares, fazenda aí, montar viu? uma fazenda de mineração. Vem trabalhar na minha fazenda. Ou você pode abrir uma conta em alguma das corretoras brasileiras, que hoje você tem várias corretoras brasileiras, já há bastante tempo no mercado, gente séria, gente regulada. Você pode comprar de uma pessoa para outra. Vocês lá são uma corretora, é isso? Vocês... Não. Eu tenho parceria com algumas corretoras, presto serviço para elas, mas eu trabalho muito mais na estruturação de produtos de investimento em cripto. Fundos de investimento, tanto aqui quanto fora do Brasil, muito mais nessa parte de... Eu acho que já tem gente muito boa fazendo essa parte de corretora. Então, você pode... o mais fácil seria você se associar a uma corretora, existem várias no Brasil, e existem as internacionais que também atuam no Brasil. É como abrir uma conta num banco, você vai lá, manda documento, fotinho, tal, aquela coisa toda, abre uma conta, manda dinheiro para lá, e aí você tem uma prateleira com várias criptos diferentes, né? E aí você compra numa corretora, igual a própria Sétima é uma assessoria de investimento da XP, você entra lá na XP e compra o que você quiser. É o mesmo sistema, é muito similar. A diferença é que você pode, na maioria das corretoras, sacar isso em cripto. Então eu posso ir lá, posso citar o nome de alguma delas aqui, Mercado Bitcoin, Foxbit, Nova Dax, Digitra, tem várias corretoras muito boas que são muito confiáveis. Você abre a sua conta, a diferença é que você pode sacar o seu valor em dinheiro, convertendo, ou você pode sacar cripto para uma carteira sua. Essa carteira pode estar no seu computador, pode estar no seu celular, pode estar na internet. Existem várias formas de fazer isso. E a partir dessa carteira, você pode transferir de uma pessoa para outra. E aí eu recomendo que você... E aí tem vários cursos na internet, cursos ou mesmo dicas, ou mesmo vídeos, de como ter uma carteira segura. Por quê? Lembra, é uma rede independente. Enquanto a sua cripto está lá na corretora, você tem com quem falar.
depois que você tirou de lá, você tem toda a liberdade. Ninguém vai te perguntar para onde você vai mandar, o que É você tipo vai o fazer. dinheiro que você sacou no banco tá em casa. Isso. Você faz o que você quiser com ele. Mas você tem que cuidar. Tem Se que você não cuidar, botar no isso. cofre, se você não guardar direito, Tem que ter os você cuidados. pode perder. Então, é interessante que você tenha essa educação, que você estude um pouco como ter uma carteira segura, como guardar senhas, as palavras-chave, tal. Conferir na hora de fazer uma transação se você está mandando para a carteira correta. Tem disponível essa informação na internet E é rodo. muito diferente das transações bancárias? É muito parecido com o Pix. É muito parecido com o Pix. Você tem a sua carteira e aí você vai, eu vou mandar para o Lucas, Ele vai me passar um hash, que é um endereço da carteira dele, que é muito parecido com aquele número de transação que aparece no Pix. É um monte de letrinha em números. Sim. Eles vão te passar aquilo lá e você confere se é aquele mesmo e você manda dinheiro para lá para o outro. O que você... Era até um QR Code. tem por QR Code também. A forma mais fácil é você fotografar, porque aí você não pode digitar errado ou copiar errado. E aí você manda, em alguns, às vezes segundos, alguns minutos, a sua cripto está na outra carteira. E aí, óbvio que você tem que fazer algumas conferências. Eu estou mandando de uma cripto para outra. Não, você tem que mandar dentro da mesma rede, dentro da mesma estrutura. Mas isso não é ciência de foguete, gente. Qualquer um que saiba usar um Pix consegue fazer uma transação de uma carteira para outra, né? A diferença é independente. Então, se você fizer alguma coisa errado, infelizmente, não tem ninguém para você ligar. Se você mandar para uma carteira errada, não vai voltar. É igual o Pix também. Se você manda, não volta, tem alguma coisa. Sim. Então, Por isso eu acho que a gente lá da Sétima Investimentos, nós somos um escritório de agente autônomo filiado à XP, né? E a gente tem esse serviço de assessoria para quem quer começar a investir em criptoativos. Então, pessoal, quem tiver dúvida também, a gente vai deixar um canal disponível para vocês, para vocês perguntarem também, né? E comprar o primeiro criptoativo, né? E como você falou, né? É um ativo como um outro qualquer, né? Como a renda fixa é um título de dívida emitido por uma instituição que pode ser uma financeira, ou o próprio Banco Central, Tesouro Nacional, ou uma empresa, e a equity, né? A renda variável, uma ação, é um pedaço de uma empresa que é negociado num ambiente de negociação. Os criptoativos também são negociados em um ambiente de negociação próprio, né? Que pode ser uma exchange, pode ser uma bolsa de valores especializada em cripto, né? Você pode comprar ela peer-to-peer, que a gente fala que é a principal descentralização, como se fosse um Pix, então você tem ele cadastrado. Qual que é a diferença que você falou, né? Então eu posso sacar o Bitcoin e deixar na minha casa? Pode, mas você não vai sacar em dinheiro, em papel, em espécie, em nada, né? Físico, né? Ou você vai gravar ele num aplicativo próprio, que é uma wallet, né? Que tem várias disponíveis no mercado. Depois o Rodrigo pode até falar quais são as mais indicadas, mas tem várias no mercado. Ou você tem até um hard wallet, que você pode gravar isso como se fosse um pendrive com segurança e deixar num cofre, né? Tem muitos casos por aí de pessoas que gravou num HD e a avó jogou fora. o cachorro Pensou? pegou. Você tem 1 milhão de Bitcoin lá, sua avó joga fora? Tem um cara na França, tem um cara na França, Cachorro na comeu. Alemanha, que jogaram o notebook dele fora. Ele tem, tipo, alguns milhões de dólares em Bitcoin. E ele vem gastando uma grana, sabe pra quê? Ele contrata pessoas pra ficar vasculhando os lixões tentar achar há 3, 4 anos, cara. Mas aí, por exemplo, se o Bitcoin é finito e ele perdeu o notebook, isso daí é perdido? Perdeu. Já era, nunca mais volta pro mercado. A gente então. imagina hoje o mercado... porque Foi-se. lembra que eu falei pra vocês que é tudo transparente? Virou pó. Você consegue olhar cada carteira de Bitcoin, o conteúdo dela, não só de Bitcoin, mas de outro, mas você consegue olhar o conteúdo, quanto tem em cada carteira. Você não sabe de quem é, mas você consegue olhar. O mercado estima que de 3 a 5 milhões de Bitcoins são os Bitcoins perdidos. Meu Deus. O que são esses judiação. Bitcoins perdidos? As carteiras do Satoshi, são as primeiras carteiras dele lá, que ele tem milhões de Bitcoins lá, e ninguém sabe quem é. Essas carteiras não se movimentam há 10, 15 anos. Então, 10, 13, às vezes... Se movimentar, vão falar que ele tá vivo. Olha lá. Vamos falar que ele está vivo, fica todo mundo olhando para essas carteiras. Então você tem essas. E você tem uma série de carteiras que não se movimentam há 8, 10, 5, 6 e tal. A gente já considera que pode ser o cara que morreu e não contou para ninguém. Inclusive, um dos serviços que eu presto é justamente montar um plano de sucessão. O que é um plano de sucessão? Hoje você já tem várias ferramentas de tecnologia e de processo seu que você é um investidor, eu tenho lá uma parte do meu patrimônio em cripto. Se você não contar para ninguém, se for atropelado na rua e não tiver um plano de sucessão, já era. Então é importante que você que invista tenha as ferramentas. E ferramenta, eu digo, não é só uma ferramenta de tecnologia, é um processo. É uma pessoa de confiança ou 2 pessoas de confiança onde você divida a informação para que nenhuma delas saiba o total. Você já tem várias ferramentas físicas até para você poder dividir essa informação das senhas, das palavras-chave, para que caso aconteça alguma coisa com você,
Por exemplo, aqui no Brasil não, mas até pouco tempo atrás eu tinha uma empresa de cripto lá na Suíça. Na Suíça você já tem uma estrutura um pouco mais sofisticada, no qual você já tem trusts, né, que são empresas que já prestam esse serviço para você num volume maior, mas assim, eu estou montando parte do meu patrimônio. Então, como é que eu faço para garantir que se acontecer alguma coisa comigo, meus herdeiros recebam? E aí você já tem do mais simples ao mais sofisticado. Mas então, sem assustar o pessoal, Rodrigão, porque assim, essa é a parte que todo mundo assusta. Eu também, quando eu cheguei nesse nível, eu falei, caramba, eu tenho que fazer tudo isso, né? Lógico, tem o lado mais fácil, que é você comprar através de uma corretora grande, sólida, né? Hoje a XP, ela disponibiliza isso, tem a Mercado Bitcoin no Brasil, tem a antiga Foxbit, tem umas outras, tem as internacionais, né? E quando ela está depositada lá, você, lógico, tem o risco do quê? Do custodiante explodir, né? É igual o banco quebrar. Se o dinheiro tá lá, é o banco quebrar. Banco quebrar, né? Diferente de um título de renda fixa que ele está registrado lá na BMF, na B3, que ele vai lá e fala, não, ó, o banco XYZ quebrou, transfere para o banco ABC. Né? Uma ação também está custodiada na bolsa, pô, essa corretora quebrou, você pega a ação daqui e coloca, você perde o dinheiro que está depositado na conta corrente, né? A cripto também, ela tá lá numa corretora, só que ela tá lá num código criptografado, né? Me corrija se eu estiver falando besteira. Mas ali ela pode sumir, né? Então, para que as pessoas trazem para uma hard wallet ou para uma wallet digital, né? É para você ter o controle desse ativo se esse negócio explodir. Mas quem quer começar, pô, se eu quero comprar ali R$100, R$200 ali, compra através de uma corretora grande. Isso. Né? Compra o primeiro, estuda, vê, faz a transação para uma wallet física. Manda de volta, vende pro amiguinho, né? Faz, putz, Vai lá, entendi. Vamos? Compra bora. bitcoins e doa pra mim depois. Pra ver se funciona. Tá fácil. É um processo de aprendizado, você vai aprendendo. Só pra testar, só. Depois você devolve. Com juros. Hoje você já tem serviços, por exemplo, você tem cartões de débito no qual você deposita cripto e você paga usando uma rede Visa no mundo inteiro. E aí ele desconta, faz a conversão na hora e tal. Então, só que assim, é tudo um aprendizado, né? Eu costumo dizer para clientes, assim, o mais importante não é o aspecto financeiro, por que pareça. O mais importante é que o usuário entenda um pouco da tecnologia, desde a parte filosófica até a parte tecnológica, porque é aí que você vai ter a liberdade. A liberdade para escolher se eu quero usar uma corretora ou não, a liberdade se eu quero fazer minha custódia própria, que é eu guardar, ou se eu quero usar o serviço A, o serviço B, o serviço C. Se eu quero comprar hoje, você já tem ativos tokenizados. Hoje já é possível você comprar um pedaço de uma empresa, um pedaço de um ativo qualquer, que é um token, é uma moeda digital. O mercado vem se sofisticando muito. Então, você tem uma série de oportunidades de negócio que são fora do mainstream, ou seja, fora do que está acontecendo todo dia, que é um mercado em desenvolvimento, que depois que você aprende o básico, transacionar, é quase tudo a mesma coisa. O que muda é o tipo do ativo, tal. Mas a forma de operar é a mesma coisa. Aquilo que o Marcelo falou foi sensacional. Abra uma conta numa corretora, compre lá R$100, R$50. Entenda o que são as taxas, porque é óbvio, nada na vida é de graça. Então, quando você faz uma transação, seja no Bitcoin, no Ethereum, no Tron, em qualquer rede, você vai pagar uma taxinha para a rede, que é aquele dinheiro que vai para os mineradores e vai para os nodes da rede que mantém a rede. Então, é muito interessante você interagir e entender o processo econômico daquilo, porque aí você tem muito menos chance de ser fraudado, muito menos chance de cair numa fraude, numa pirâmide, num golpe, ou seja lá o que for. Então, de novo, não confie, confira, né? Estude, aprenda, que vai te dar muito mais segurança para entrar nessa nova classe de ativos. Sou suspeito para falar, mas é que eu acho que eu não tenho dúvida que vai ser o futuro, né? Lá atrás a gente passou por isso, né? O boom da internet, né? Hoje a gente está passando por esse boom da descentralização que eu coloco, né, sobre esse assunto. A gente falou muito do Bitcoin, né? Mas a gente tem, depois que o mundo descobriu essa tecnologia de processar informações e transações descentralizadas sem controle de ninguém, surgiram novas aplicações. Que aí a gente começa... Não é sem controle de ninguém, é controle do código, né? Exato. Controle do código. Sem controle de ninguém parece que tem uma bagunça. Não é o contrário. A gente fala que o código é o rei. Tudo que está escrito ali vai acontecer. Exato. Não tem dedo de ninguém querendo mudar no meio do caminho, né? Perfeito. E aí surgiu a rede Ethereum, né? Que ela usa também o mesmo
a mesma lógica blockchain para validar, mas já é assim, a Bitcoin a gente tem como uma reserva de valor, como padrão ouro. Legal, fechamos esse conceito. Agora a gente tem o segundo, que é a rede Ethereum, que ela já traz aí contratos inteligentes. Então você define uma regra em um contrato e a rede blockchain ela vai lá e valida essa transação. Que pode ser, eu acho que o maior exemplo que poderia ser, que ia facilitar a vida de todo mundo, é ser um cartório através de uma rede Ethereum. Sistema de validação. Você vai lá assinar um contrato. Todo mundo pergunta assim, pelo amor de Deus. Ethereum é uma moeda? Não. É um blockchain criado para você criar outras moedas digitais. Tanto que 70% de todas essas 12, 15 mil moedas que existem no mundo foram criadas no ambiente do Ethereum, que é uma... Bitcoin nasceu para ser moeda. Ethereum, a rede Ethereum, o blockchain do Ethereum, ele tem características para você criar negócios em cima daquilo. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, existem o que nós chamamos de finanças descentralizadas ou bancos descentralizados, que são instituições, como se fossem bancos mesmo, que não têm dono, que estão na internet, eles não estão em lugar nenhum, estão em todos os lugares, que você tem serviços bancários que você faz através da tecnologia blockchain. Isso não é regulado, então é importante que as pessoas entendam. Não tem um governo, um banco central por trás disso. É uma iniciativa de desenvolvedores, mas que existem há 5, 6 anos e funcionam muito bem. Então você pode pegar empréstimos, você pode fazer investimentos, você pode fazer um monte de coisas utilizando essa tecnologia. Isso é uma recomendação? Não. Procure saber, mas é uma opção que você tem. E o que é interessante? Lembra que a gente falou da transparência? Hoje, muita gente fala, eu não sei o que acontece dentro de um banco ou de uma corretora. Você precisa depende de uma transparência. Nesses negócios, por exemplo, de finanças descentralizadas, você tem todas as regras públicas na internet. Você vai lá e olha a regra de negócio que vai acontecer. Essa é uma outra disrupção que eu acho muito importante e que o mercado financeiro em geral já está olhando. Porque ele olha, eu acho que a maior competição para os bancos não é Bitcoin. A maior competição hoje, e que eles vêm olhando que, de novo, eu falo que isso vai unir em algum momento e vai ser uma coisa só, é que o cara fala assim, poxa, hoje eu tenho toda uma infraestrutura, milhares de funcionários, regras pra caramba, compliance, governança, aquela toda, e eu posso ser substituído, não estou falando que vai acontecer, mas posso ser substituído por um software, que na verdade é um software. Então, e a rede Ethereum, muitos desses serviços são totalmente construídos em cima dessa rede. Só para dar uma ideia do que pode ser feito. E, de novo, a gente está falando só pela expectativa financeira. A gente tem, metaverso, que está dentro do contexto de Web3, você tem educação, você tem saúde, você tem cartórios hoje, onde você pode registrar qualquer coisa no blockchain. Tem uma imensidão de serviços ou de áreas da nossa vida que podem ser impactadas. Aquilo que eu comentei para vocês de tokenização de ativos. Você tem que é você transformar um ativo real. Você pegar um andar de um prédio de escritórios, pegar aquele ativo que é o andar, aquele imóvel, tokenizar, dividir ele em 1 milhão de moedas e vender essas moedas no mundo inteiro. E o valor do aluguel você repassa para todo mundo. Isso tecnicamente é totalmente possível. Já existem algumas jurisdições pelo mundo onde a lei provê isso. Então, assim, a descentralização. Então, eu brinco que o meu sonho como brasileiro e operador disso no Brasil é que um cara, sei lá, na Tailândia possa comprar um pedacinho de um andar na Avenida Paulista. Tecnicamente é totalmente possível, né? A gente tem os desafios regulatórios, tal, para que isso aconteça. Mas, tecnicamente, isso já vem acontecendo em alguns lugares e é totalmente possível. E não sei se a pronúncia é essa, NFT entra nesse meio todo? Isso, é um tipo de token. NFT, ele vem... Tá na moda também, né? Isso. Todo mundo NFT, vendendo isso aí. Porque lembra, um Bitcoin ele pode ser dividido até a 9ª casa decimal. Um NFT, ele tem esse conceito de ser não fungível. O que é fungibilidade? Fungibilidade é uma característica do dinheiro que você tem o mesmo valor, uma nota de R$10 ou 10 notas de 1. Isso é fungibilidade, você pode misturar. O que acontece com Bitcoin, várias moedas. No caso dos NFTs, é non-fungible tokens, ou seja, são tokens não fungíveis, ele é único. Ele é um token criado no blockchain. No Ethereum você pode criar NFTs, mas ele é único. E aí você tem os benefícios dele ser único. Então, por exemplo, todo mundo fala, NFT, aquela figura do macaquinho que valeu milhões de dólares, tal. Por que aquilo é tão disruptivo? Porque você tem um pedaço de informação, que pode ser arte, pode ser um diploma, pode ser qualquer coisa que você consiga digitalizar, que ele é único, ele é transferível, ele é rastreável e ele tem a unicidade dele garantida. Então, isso significa que, imagina que a nossa carteira de motorista, ela se torne um NFT.
né? Ela é única, ela é minha, eu sei que ela saiu do governo para mim, do emissor, e em qualquer lugar do mundo eu vou saber que ela é minha. Ou o documento de um carro passa a ser um NFT. Então você tem as características do carro dentro de um documento digital, que eu consigo saber para onde ele foi transferido, e que aquele carro é aquele carro. Então são características que, quando você imagina na digitalização de processos do mundo, cara, você pode ter desde um avatar no metaverso, você pode ter uma skin de game no seu Fortnite, que é um NFT. Então, a gente ainda está descobrindo os usos, né, dessa tecnologia, que é a grande... Depois a gente pode falar de Web3, que é um conceito novo de internet. No caso, por exemplo, de uma obra de arte ou de um produto intelectual, assim, você evita, por exemplo, a pirataria. Exatamente. Porque se é único, Exatamente. não dá para piratear. Exatamente. Então, por exemplo, você tem a indústria da moda está usando demais NFTs agora, né? A gente teve, pra você ter uma ideia, no salão de moda, no Paris Fashion Week do ano passado, que foi em janeiro do ano passado, você teve mais visitantes no metaverso do que pessoas reais nos shows. E muitos, a moda está investindo muito nisso. Então você tem a possibilidade, nossos caros sneakerheads aí, que é o pessoal que gosta de tênis, meu filho tá maluco com essa coisa de tênis, a Adidas pode lançar um tênis digital que é um NFT, ele é único, que as pessoas podem comprar, que ele tem um valor intrínseco ali, e esse NFT, baseado nas regras de negócio que tem naquele código por trás dele, pode dar um desconto na compra do tênis real. E aí você pode pegar aquele tênis, colocar no seu avatar na internet, ver se fica legal, aparecer no jogo, tudo isso é possível. Uma outra coisa que facilita muito a vida quando você fala de obra artística, seja uma música, seja qualquer coisa dessa. Imagina que vocês que são geradores de conteúdo, que cada programa de vocês fosse um NFT. Ele é único, ele não pode ser copiado, e a cada vez que houver uma transação daquele NFT, uma parte do valor daquilo é transferido para você automaticamente. Isso já acontece. Então, você tem coleções de NFTs que são criadas por artistas, que a cada venda, automaticamente, sem ninguém botar a mão, 10% do valor vai para o artista. Garantido. Sem poder mexer. Lembra que está escrito na pedra do código ali? A gente ainda está descobrindo os usos dos NFTs. A imagem que fica aquele fala, é só a coisa mais simplista da coleção de macaquinhos, aquela coisa. Mas você tem usos, cara. Ainda a gente está aí por exemplo, NFTs que são... Você pegar o seu prontuário de saúde, que é algo pessoal, é secreto, e você transformar aquilo num NFT e você liberar o uso só para o médico, tornando que você não dependa mais de sistemas centralizados. Então, assim, a gente ainda está descobrindo os usos aí dos NFTs. Muito bom, muito interessante. Isso me mostra que aquele futuro que a gente via está chegando, né? Tá chegando. E é um futuro completamente diferente também. O futuro será descentralizado. Nossa, Agora, incrível. Acho que tem um ponto interessante, assim, né? Legal, entendemos um pouco aqui do mundo cripto, né? Mas devo comprar tudo em cripto amanhã? Não. Sair comprando? Não, amanhã, a partir de amanhã, 100% Fale com o seu corretor. Não, 100% do meu portfólio é cripto. Não, eu acho que aí parte a estratégia de alocação, né? Que a gente fala bastante, né? O quanto por cento da sua carteira você está disposto a correr risco, né? Porque eu acabo fazendo até uma analogia para os clientes lá no escritório, né? Uma coisa, eu vou citar empresas aqui, né? Uma coisa é você investir em Itaú, né? É o maior banco da América Latina, um dos maiores do mundo, né? Tem mais ou menos ali 300 a 400 bilhões de tamanho de mercado. E uma coisa é você investir no Banco Inter, né? Que ele tem ali, não sei quanto que está agora, mas 30 bilhões de tamanho de mercado ali, não lembro de cabeça agora, né? O Itaú sólido vem crescendo a taxas de 10% ao ano nos últimos 20 anos, distribui dividendos ali na casa dos 6, 7% ao ano. Pô, a economia pode explodir, o Itaú vai sacudir, mas você fala, cara, eu boto a minha mão no fogo ali, eu não acho que ele vai quebrar, né? Só que também você não vai ficar rico de Itaú de uma hora para outra, ele não vai explodir de uma hora para outra, né? Então você fala, poxa, você quer emoção, rock and roll, ou você quer... Então, Olha lá, Júnior, você quer dar emoção aí, ó? Eu já fui muito da emoção, agora eu sou tranquilo, já me ferrei tanto com... Né? E aí você tem o Banco Inter. Banco Inter, lá, 30 bi de tamanho de mercado. Eu tô chutando aqui de cabeça, agora não lembro. Mas, imagina, para ele, no auge dele, que ele deve estar sendo... Eu não sei quanto que ele está sendo negociado agora, mas ele já valeu
5 vezes o preço de tela. Sofreu bastante. Sofreu bastante, caiu 80%, né? Aí você fala, poxa, a possibilidade de eu triplicar, duplicar, quintuplicar meu patrimônio em Banco Inter é muito maior, mas também a possibilidade de eu reduzir meu patrimônio em 5, 6, 10 vezes, né? Também é muito maior. Então, poxa, por que você não pega um pedaço maior, 80% no Banco Itaú, que é devagar e sempre, ali está correndo uma maratona, e você pega 10, 15, 20% num Banco Inter, que a possibilidade de você, né, multiplicar esse capital é grande, né? Não o contrário, né? As pessoas gostam de fazer o contrário. Vai lá, coloca 80% no Banco Inter e 20% do Itaú e reclama que o Itaú paga um pouco de dividendo, né? Aqui todo mundo quer ganhar, Lembrando né? que isso é só um exemplo, a gente não está recomendando nem exato. Itaú, nem Banco Inter. Mas é um pouco do brasileiro, né? O brasileiro quer ganhar na loteria, quer ganhar a vantagem do outro, quer ganhar sempre rápido, né? Então não tem essa construção mesmo de um investimento. Né? Exatamente. Para ontem, só que nisso tem riscos, né? E acaba Hoje, muitas vezes se lascando eu mais, me né, ferrei Júnior? demais já com essas questões, imagina. Por isso que hoje eu sou tranquilo, prefiro uma coisa mais... Então, o criptoativo, ele tem que ser um pedaço do seu portfólio. Conforme você vai ganhando corpo, vai entendendo melhor o projeto, vai acreditando mais, as coisas vão se encaixando, você pode ir aumentando a posição ao longo do tempo. Mas não adianta você querer falar, não, quer saber, esse negócio é mesmo disruptivo, vou comprar tudo. Cara, eu acredito, eu tenho convicção disso e tanto que eu tenho um pedaço do meu portfólio alocado em criptoativos. Mas, cara, hoje não pode ser 90%, 80%, né? Você tem que começar ali com 2, 3, você tem um perfil agressivão, 5, 10%, mas, sabe que é um dinheiro que você pode... Coloca o dinheiro que você sabe que se você perder, você não vai ter que começar tudo do zero. Né? E isso para tudo, né? na alocação de investimento, né? Mas acho que você divide seu portfólio lá, eu quero 70%, 80% de longo prazo, mais conservador, hoje a taxa de juros está muito alta, legal, vou surfar nessa taxa de juros, né? Vou pegar um pouco de empresas baratas que estão sendo negociando barato, e dessa parte de risco, pega um pedacinho e começa a comprar. Começa a estudar. Tem outros projetos, né, que a gente acabou não falando bastante aqui, mas, né, tem o próprio Bitcoin, o Ethereum, a Polygon, né, Matic, que a gente veio discutindo, é um projeto que eu estudei um pouco, achei muito interessante. A Chainlink, falei certo, que o Rodrigão aqui ele me explicou melhor, né? E tem alguns projetos assim que eles servem para amparar essa rede do Ethereum e do Bitcoin, né? E eles fazem muito sentido esses projetos já estão sendo bem discutidos no mercado, então tem a diversificação também, entendam os projetos, entendam para que serve e primeiro, você tem que acreditar. Né? É a mesma coisa que você vai comprar uma ação. Eu odeio a loja C&A, não tem roupa nenhuma que me serve, eu não acredito. Só que chega no sábado, você está lá no shopping lá experimentando todas as roupas. Mas, se você não acredita no negócio, não acredita no projeto, por que você está comprando? Não, eu passo lá, as roupas são legais, sempre tem roupa legal com preço bom, tá sempre lotada a loja, eu quero ser sócio desse negócio. Então é com essa cabeça que a gente, né, direciona os nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, né? Então, eu acho que é por esse caminho, né? Pensa no tamanho, né? Tudo no mundo dos investimentos é tamanho, é size, né? Você vai jogar todos os ovos numa cesta só, né? Isso aí. Que papo, hein, Júnior? Aprendemos bastante hoje. Vai começar a investir? Vamos começar? Eu já invisto lá. Né? Já? Criptomoeda ainda não, mas... Então, vamos começar. Eu fiquei interessado. Você vai lá primeiro, vai fazer... Conversaremos depois. Vai transferir para mim, para testar. Paga com juros, não tem problema nenhum. Depois eu vejo. Fechado. Isso aí. Obrigado, viu, gente, pelo papo. Imagina, a gente que agradece a oportunidade. Foi um universo completamente novo aqui né? pra gente, mas foi ótimo. Eu aprendi bastante. Sim, na internet tem muita coisa, mas acaba confundindo ou fica de forma superficial. E uma aula dessa sempre ajuda. Então, você vê que não é nenhum bicho de né, 7 cabeças. Então, obrigado gente, aos dois. Não acreditar em promessas miraculosas de ganho fixo por mês, por dia. Eu posso dizer que quase com toda certeza que isso costuma ser coisa errada. Não existe almoço grátis. Não existe esse almoço negócio de 5% ao mês aí foge, porque se fosse assim, não tinha ninguém no mundo tradicional, estaria todo mundo né, correndo E uma atrás. pergunta que eu faço. Se você, caro ouvinte, tivesse alguma coisa que te pagasse 5% ao mês, você contaria para alguém? Né? Porque o cara conta para alguém. Sim. Então, assim, é sempre bom a gente pensar isso. Se eu tivesse algo, eu vendia meu apartamento e botava tudo nisso, ficava milionário. Então, é importante que as pessoas Bom senso, né? use o bom senso de saber que não existe milagre e o mantra que a gente fala da renda variável. Não existe ganho fixo em renda variável. Isso não existe. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Vamos agradecer também o pessoal.
Xprevent. Xprevent, cadê? Tá aí novamente na tela, banner, diretor. Peraí, deixa ele acordar. Aê! Então tá aí, gente. Quem quiser conversar aí para reduzir o seu plano de saúde, tá aí na telinha. Conversa com eles sem compromisso algum. Isso aí. Na descrição do vídeo eu deixo as redes sociais de todos vocês. É que o Por papo ficou favor. tão bom que a gente nem conseguiu abrir na tela aqui, mas vai ficar tudo gravadinho lá. É isso aí, gente. Obrigado, viu, novamente. A gente Legal, que gente, agradece. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de vocês. Não confie e verifique. E a gente volta a conversar também no futuro, porque tô vendo que o campo é bem grande, né? Bem extenso. Dá Então, pra gente fazer um programa só de NFT. Vamos, vocês estão vamos marcar, convidados para vamos voltar marcar, sim. novamente, tá Vamos bom? marcar. Legal, pessoal. Comentem aí se vocês quiserem que a gente volte para falar de Isso aí. NFT. Deixem nos comentários. Um abraço. Abraço, gente. Valeu! Tchau, beijo.